Zoom Politicon. Como diria a mensagem do Zap que eu recebi do meu tio-avô, Aristóteles, o homem é um animal político. Então, meu amigo, você que diz que não gosta de debater, discutir, não suporta a política, você tá na dimensão errada, no universo errado, provavelmente na galáxia errada. Ou você pode também virar um eremita, se esconder lá no meio da caverna, mas também assim, não pode nem se juntar com uma tribo de orangotango, de chimpanzé e começar a fazer troca, porque isso aí é uma manifestação política, isso aí você já vai estar fazendo política com essas tribos. Afinal, o homem fora da sociedade, ele é uma besta, um semideus. Não fui eu que disse isso não, hein? Foi o Aristóteles também. Acho que foi Ética a Nicômaco. Não sei, não lembro. Deve ser. Também tem aquela possibilidade de você só ir seguindo placidamente, como um animal gregário. Não era assim que o meu outro tio, o Nietzsche, aquele que tinha um bigodão incrível assim, ele falava isso. Mas a grande verdade é que você pode correr, mas não pode se esconder da política. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas será que quanto menos a gente se envolve, mais a gente está dando força para que exista uma construção distópica da sociedade? Da distopia é Mad Max, Admirável Mundo Novo, 1984. Ela pode ser muito menos estrambólica e estar mais próximo da gente. Mais próximo do que a gente realmente espera. Roda a vinheta. Numa coisa vocês vão ter que concordar comigo logo de cara. A literatura é um terreno fértil para os mundos distópicos. Dos mais insanos e elaborados, como Graça Infinita lá do David Foster Wallace, passando pelas conspirações das grandes corporações do USA, a companhia do Max Barry, aquele autor australiano, até aquela violência máxima, ultraviolência, ultra violência do Laranja Mecânica, né? O Alex Delarde. Pô, aquilo ali é um... E hoje nós estamos diante de um livro que pode muito bem ser catalogado como um realismo distópico. Na verdade, foi até uma sugestão lá do próprio livro que eu concordo. Sim, vivemos em um tempo onde isso é possível. O livro em questão é O Vosso Reino, o Arley Alves, da editora Jaguatirica. Belo nome de editora, hein? Jaguatirica, hein? Esse livro fala de um país que não é o Brasil, mas é o Brasil. De uma época que não é a nossa época, mas é a nossa época. De personagens que são fictícios, mas não são reais. A verdade é essa, eu não vou mentir pra vocês. Ele não chega a ser um livro profético, naquele estilo Nostradamus, mas ele adianta muita coisa do que veio, porque ele foi escrito em 2017. E o pior, ele parece que adianta coisas que ainda virão. Que, putz, aí a gente tá muito ferrado. Eu não vou fazer um joguinho com vocês, eu não vou ficar enrolando, eu vou falar logo do que se trata. É o seguinte, o cenário é um país fictício, tipo Brasil, em 2016, assim, pré-golpe, antes do golpe ali. Os movimentos sem agenda eclodindo ali por todos os lados. Aquela baboseirinha, vem pra rua, Brasil. Quem já viu, eu não posso ficar dando spoiler aqui. E uma sensação quase que infantil, né? Só quem não sabe. De que a gente é possível mudar alguma coisa, tem que acabar com tudo isso daí, o sistema tá todo errado, aquela coisa. Mas fictício, hein? E aí nós temos 3 protagonistas, todos jovens, universitários. Adon, sua namorada Lara e o seu amigo Daniel. E aí numa atmosfera meio os sonhadores lá do Bertolucci, eles vão numa manifestação. E lá eles vivenciam um evento traumático que justamente vai ser o estopim para as mudanças que estão prestes a acontecer na vida deles. Então, ao mesmo tempo que você acompanha de pano de fundo a transformação do país, né, desse país fictício, no macro, você vai acompanhar também as transformações nos personagens, né, sobre um aspecto individual. Eu vou tentar não dar spoiler, vai ser muito difícil, porque... Mas vamos lá. Eu vou tentar falar de um jeito meio abstrato para não revelar tudo. Então é o seguinte, desses 3 personagens aí, um personagem, ele vai deixando que a melancolia assuma um lugar preponderante na vida dele. Então ele tá ficando cada vez mais para baixo, ele começa a viver um amor proibido com uma travesti, e ele não sabe bem ao certo como é que ele se comporta. Ele tem uma coisa meio que, sabe, o cara que sente todas as dores do mundo, e isso vai fazendo mal para ele vai definhando junto com o ambiente que ele está. Tipo uma planta, assim, no lugar árido, que ela precisa de água, precisa de tudo, e ela vai
murchando. E aí você tem outro personagem que começa a ir pra um outro lado, ele tem uma trajetória meio de Anakin Skywalker, sabe? Tipo, ele é meio vilão, a história dele se confunde com a ascensão do próprio fascismo ali no livro, e ele passa de ser um cara normal para ser um bosta, um cara muito merda, assim. Tipo, a transformação dele é até rápido em um cara normal para um idiota merdão. E você tem o terceiro personagem que sofre dos dois lados. Ele sofre com a situação do primeiro, com a situação do segundo, e fica só levando porrada. É como se ele estivesse sendo atingido por todos os lados, com um alvo nas costas. Não por acaso é uma mulher. Quem poderia imaginar que num ambiente desse terrível, quem mais sofre são elas? Oh, surpresa total. E aí acontecem várias coisas, algumas coisas eu posso dar um destaque, assim, por exemplo, existem os cabarés, que são umas construções muito interessantes do autor ali, porque eles têm uma simbologia, e eles acabam ali sendo um palco pra tudo, em especial pro desejo reprimido dos opressores, desses fascistas, moralistas, que eles não sabem muito bem o que ele quer, né? Os caras são sempre muito mal resolvidos, então ali vira um palco interessante pra esse tipo de história. E a meu ver, o ápice desse livro acontece num capítulo onde várias histórias elas se entrelaçam e eles começam a ser narrado tudo ao mesmo tempo, e aí vai pulando de um evento para outro evento, e indo e voltando, e no meio você tem uma oração, que é o que dá o nome pro livro, né, o vosso reino, vai numa escalada frenética até acontecer o pum. Esse capítulo para mim foi, sem dúvida, o melhor do livro. Parabéns, autor. Eu não vou enganar vocês de novo. Cara, é um livro trágico. Muito próximo da gente, desse retrocesso aí de 20 anos em 2 que a gente tá vivendo. Onde se briga com a verdade, com a ciência, com o bom senso, com a lógica. Onde o cara acredita nos protocolos dos sábios de Sião que ele recebeu do primo do porteiro dele. Sabe qual foi? Que estourou um pneu na cara dele. E o pior disso tudo, cara, é que a maioria das pessoas, elas sabem que isso é mentira. Mas serve ao propósito, sabe qual é? De validar aquela crença ridícula, aquele costume idiota. E, obviamente, saciar aquela sanha de violência que essa turma toda tem. Você sabe que esse povo tem esse negócio. Bandido bom, bandido morto! Ah, vamos amarrar no poste! Enquanto isso, na sala de justiça, na parte técnica, o autor optou por uma linguagem direta, simplificada, com frases curtas, sem grandes construções estéticas belíssimas, onde você fica se perguntando qual o valor daquela vírgula e daquele terminar. Não tem isso. Ele privilegia o enredo ao invés do estilo. Em alguns momentos, eu não sei exatamente porquê, essas coisas às vezes acontecem assim comigo, mas ele me lembrou do Demian, do Hermann Hesse, voltado mais pelas reflexões dos personagens, num discurso meio indireto, né? Porque é do autor, mas é do autor falando como se fosse personagem, sentindo, não sei se deu pra entender. É discurso indireto? Acho que é direto. Não, o autor não tá fazendo direto, não é um monólogo, né? Enfim, me lembrou do Hermann Hesse. Agora, todo protesto tem porrada. Tem gás lacrimejante, tem cacetete na polícia, cavalo passando por cima de você. Então é agora chegada do esculacho, um oferecimento dos esculachos cacofônicos, que eu vou dar o meu pitaquinho aqui, porque senão não é uma resenha. Senão não é a minha resenha do Manda Que Eu Resenho. Eu senti que em alguns momentos o autor repetiu algumas palavras num espaço muito curto, sendo que eu não entendi como um recurso, como um reforço positivo de alguma ideia. Eu achei mais que ele foi fazendo e assim, me chamou a atenção. Por exemplo, eu acho que ele usou muito mais, que ele poderia ter alternado o mais com porém, com todavia, com contudo, com no entanto, com entretanto. Mas assim, é porque às vezes a gente aqui tem que falar alguma coisa, né? Porque senão fica parecendo que isso aqui é uma resenha comprada, que eu recebo dinheiro. Eu não recebo um puto nesse negócio aqui. Mas eu achei o livro muito interessante, muito bem-vindo nesse momento. Eu não sei se esse livro vai envelhecer bem, se ele vai envelhecer mal. Tipo assim, o ideal era que ele envelhecesse mal, mas eu prevejo que ele vai envelhecer, tipo, vai acontecer, sabe? Infelizmente. Ele não é panfletário, ao contrário, as coisas ficam bem abertas, assim, sem estabelecer culpados aparentes, sem estabelecer os vilões, como é a vida, né? A vida não é simples como a gente acha que tem que ser. Ele constata o passado e projeta o futuro. Em um momento lá ele fala até da cura gay. Como a cura gay aconteceria em último efeito, sabe? No sentido mais distópico mesmo, tecnológico, que é esse tal do realismo distópico. Mas essa memória nossa muito recente faz a gente ler esse livro com uma meia-culpa, né? Pelo menos um pouco pra mim, assim. Nós queríamos tudo, né? E nos acomodamos politicamente, sem perceber que nós poderíamos perder o básico. Aquilo que nós demoramos tanto para garantir, para conquistar, e que de repente desapareceu num piscar de 2 anos aí. Fato é que as distopias
estão com os dias contados. Em breve, só irá nos restar o saudosismo do que era possível e virou utopia. Leiam O Vosso Reino, do Arley Alves. Acabou muito pra baixo hoje, né? A energia desceu vertiginosamente. Eu não vou nem pedir pra vocês se inscreverem aqui, não vou fazer propaganda nos plásticos cacofônicos hoje. Hoje eu só vou pedir uma coisa. Vou pedir pra vocês lerem O Fascismo Eterno, do Humberto Eco. Você conhece ele lá do Nome da Rosa, do Pêndulo de Foucault, do Cemitério de Praga. E ele fala direto do berço do fascismo italiano. É um livro curtinho, é um livro revelador. Leiam, por favor. Eu acho que vai fazer muito bem pra você e pra todo mundo que tá ao seu redor. E pra todo mundo que for da sua família. Leiam Fascismo Eterno, não sei. Leiam Fascismo Eterno e leiam também o Arley Alves, O Vosso Reino. You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. Será?